Fala, meu povo, aqui é o Vitor, eu tenho 25 anos e esse é o canal Mendeiro.tech. É um canal onde a gente vai falar sobre tecnologia, sobre aplicações web, sobre back-end, sobre arquitetura e tudo mais que a gente conseguir falar a respeito de tecnologia e programação. Bom, esse é o primeiro vídeo do canal e eu quero começar falando sobre um assunto muito legal, muito importante, muito presente na programação web, que são as APIs, ou as APIs, como nós costumamos falar. O que são essas APIs? O que é uma API REST? O que é uma API REST? O que é uma API para web? E tudo que a gente conseguir falar nesse vídeo vai ser um conteúdo muito rico. Eu espero que você consiga aproveitar isso comigo. Não vai ser uma aula muito curta, vai ser uma aula bem longa, para falar a verdade, mas é uma aula que é muito importante para a gente falar sobre teoria e também ter uma aplicação prática disso, construindo uma aplicação do zero. Beleza? Que consiga colocar alguns conceitos disso que a gente vai falar em prática. Fechou? Tranquilo? Então vamos lá. Uma API ela é um acrônimo do que a gente chama de Application Programming Interface, que se fosse traduzir, né, de acordo com o Google Tradutor, é interface de programação de aplicações. Né? O que significa isso? Né? Isso é nada mais nada menos que um meio de campo entre um programa e outro. Não tem uma explicação melhor do que isso. É basicamente um meio de campo que permite com que nós possamos se comunicar entre dois sistemas. Beleza? Esses sistemas podem ter os diferentes propósitos que você imaginar ou pensar, mas uma API é justamente algo que provê uma interface confiável, um meio de comunicação confiável entre dois sistemas como esse. Então ele é um intermediador que permite com que a gente troque informações e também provê um contrato. E essa é a parte mais importante. Porque quando nós falamos em contrato, você lembra aqueles papéis enormes com várias cláusulas, coisas que são milimetricamente pensadas, as letras miúdas que você tem que se preocupar. E uma API não é diferente. Ela precisa ter informações muito bem escritas sobre como utilizá-la. Então aqui dentro de uma interface, assim como dentro de um contrato nós temos cláusulas, dentro de uma interface nós temos métodos. E esses métodos são justamente o que permite com que a gente consiga efetuar uma operação na API que nós decidimos integrar. Um grande exemplo disso aqui, por exemplo, é a Java I/O API, que é a API da linguagem Java que permite com que a gente consiga criar, deletar, modificar arquivos no nosso sistema operacional. Isso se repete para muitos tipos de sistemas. Então, nós temos APIs que permitem lidar com data, nós temos APIs que nos permitem lidar com bancos de dados, nós temos APIs que permitem lidar com aplicações web, né, com requisições HTTP e todo tipo de coisa que você imaginar, como um Marshall e Unmarshall de JSON e muitas outras coisas que nós vamos trabalhar e vamos identificar à medida que nós vamos avançando no nosso conhecimento. Mas o propósito da API não muda. Independente do que elas venham a fazer, do que esses pacotes venham a fazer, ela é o meio de campo que permitem com que dois sistemas se integrem, fazendo com que eles se completam, eles se componham. Beleza? Um grande exemplo disso, por exemplo, é a API de comunicação do Twilio. Isso não é uma publicidade, mas se eu pudesse, por exemplo, falar a respeito do Twilio, o Twilio é uma plataforma de comunicação que tem uma API muito legal que permite com que você do seu sistema consiga enviar e-mail, SMS, torpedo e tudo que você imaginar para o seu cliente, push notification e outras coisas, para notificar o seu cliente de alguma coisa. Então, por exemplo, se você quer colocar uma confirmação de SMS no seu sistema, você pode utilizar a API do Twilio para isso. Porque quando a gente fala de enviar SMS, cara, eu não sei como as operadoras fazem isso. E a pergunta é, será que eu preciso me preocupar em saber como a operadora vai entregar esse SMS? Às vezes não. Se o sistema for só, por exemplo, para verificar um cadastro, você não precisa saber como a operadora está fazendo isso. Você só precisa ter a garantia de que isso é entregue. Então a API do Twilio, ele vai cuidar, né? A API do Twilio vai cuidar dessa complexidade de entregar o SMS para o seu cliente e você simplesmente vai utilizar um método que ele disponibilizou para você para fazer o envio dessas informações. E esses métodos, né, esses envios que você precisa fazer, estão muito bem determinados, ou seja, a fim de que ele funcione, é preciso seguir à risca cada uma das cláusulas, cada um dos métodos que eles disponibilizam para a gente, beleza?
E falando um pouco sobre APIs para web, né, que é o termo mais comum hoje em dia quando a gente fala de programação back-end, né, para web, uma API web é uma API como qualquer outra, né? Não vai diferenciar, ela continua sendo meio de campo. Só que a única diferença entre uma API e uma API web está no protocolo de comunicação que ela utiliza, que nesse caso é o HTTP. Toda a internet que você utiliza hoje é feita em cima do que a gente chama de HTTP, o protocolo que rege a nossa internet hoje. Você pode. Eu não vou falar muito sobre HTTP aqui, inclusive a gente pode falar um pouco mais depois, mas é uma coisa que eu quero, e se puder, eu vou te pedir isso, para você parar esse vídeo nesse momento, estudar um pouco sobre o que é HTTP, entender como isso funciona e voltar aqui para a gente possa continuar. E normalmente, essa API web ela vai ser acompanhada por algum padrão de boas práticas. Por quê? Porque só o protocolo HTTP não tem sido suficiente. Eu, na verdade, não vou falar suficiente, mas tem deixado algumas lacunas principalmente de boas práticas, de como a gente pode manter APIs ou interfaces melhores na nossa internet. Então, foram criados alguns padrões para isso. Sim, o primeiro deles, o SOAP, que foi criado pela W3C, a mesma empresa que rege a internet hoje, rege o www como nós conhecemos hoje. E depois, pouco tempo depois, foi criado o REST, outro padrão que a gente vai explorar um pouco melhor ali, que rege algumas boas práticas de como consumir APIs para a web, tá? Normalmente uma API para a web vai utilizar verbos HTTP para determinar suas ações, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E ela utiliza de endpoints para determinar as cláusulas do contrato. Como a gente viu anteriormente, um contrato tem cláusulas. E as cláusulas de uma API web é determinado por endpoints. Beleza? A gente vai ver um pouco mais daqui a pouquinho. Endpoints. Endpoints é a extremidade de uma API. É justamente um identificador, uma URL, que permite com que a gente acesse algum recurso da sua aplicação. E um recurso, se a gente fosse parar para falar sobre isso, um recurso é uma entidade, um objeto que a sua aplicação está provendo. Então, normalmente, um recurso vai estar muito ligado àquilo que a sua API está fazendo. Então, se fôssemos pensar, por exemplo, uma API para simular uma biblioteca na web, um recurso muito útil, um recurso muito claro dentro dessa API seria o de livros, porque uma biblioteca tem livros. Um outro recurso que pode ser muito importante é o de cliente, porque um cliente pode alugar um livro, pode devolver um livro. Um outro também que pode ser muito claro disso são os aluguéis. Por exemplo, existe um aluguel, né? E quando você parar para pensar nesse tipo de coisa, você consegue imaginar muitos cenários. E cada um desses recursos, cada uma dessas coisas que eu citei, são objetos que são representados na vida real, né? Então, uma biblioteca, quando a gente pensa nisso, pensa em objetos que compõem uma biblioteca, nós temos os nossos recursos de uma API. Tá? E o endpoint é justamente um identificador de uma URL que permite com que a gente acesse um recurso dentro da nossa API web. E os verbos HTTP, então o endpoint identifica. E os verbos HTTP, a junção desses dois, né, do verbo com o endpoint, está na ação que nós vamos fazer com aquele recurso que nós identificamos. Por exemplo, quando nós utilizamos um verbo HTTP do tipo get, nós estamos utilizando ele para buscar um recurso. Quando a gente está falando de livros, né, então vamos pensar assim, um recurso de nome livros. Se eu fazer um get livros, o meu recurso livros, eu estou tentando buscar os livros que tem na minha biblioteca. Enquanto post, ele é justamente um verbo que serve para criar livros. Então, eu vou utilizar esse verbo quando eu quero fazer a criação de um recurso. Então, quando eu fazer um post de um recurso chamado livros, eu estou tentando criar um livro. E se você perceber, esse tipo de coisa vai acontecer em todo tipo de API web. Você vai ter essa junção de duas coisas. Um verbo HTTP para determinar a sua ação e um endpoint para identificar o recurso para qual você quer executar aquela ação. Então, o delete é utilizado para deletar um recurso, o put é utilizado para atualizar um recurso por completo, ou seja, eu quero atualizar todos os dados de um recurso, e o patch é utilizado para atualizar uma parte de um recurso, quando eu quero fazer isso parcialmente. Uma pequena parte, seja o nome, o título, a descrição, isso de maneira parcial. E aqui embaixo eu tenho a anatomia de uma URL, sempre que você vai ver agora, por exemplo, ali no seu console do navegador,
você vai identificar de que tudo isso é um endpoint. Então, aqui em roxo nós temos o verbo, então ele está fazendo um get nessa simulação aqui. O protocolo que eu estou utilizando é HTTPS, que utiliza o S vem de seguro, né? Então ele utiliza uma criptografia para transitar os dados. O exemplo.com é o domínio, ou seja, é o endereço para qual a minha API está hospedada, seja um servidor ou em alguma máquina. 443, nesse caso aqui, eu só estou expondo para fim didático, mas normalmente isso daqui é oculto no nosso navegador. É a porta para qual o nosso domínio está hospedado. E users é o nosso recurso. Né? Então, quando eu estou fazendo um get de HTTPS, exemplo.com, na porta 443 /users, eu estou tentando buscar os meus usuários da API example.com. Beleza? Ficou claro até aí? Espero que tenha ficado claro. E vamos lá. Agora falando um pouco sobre REST, né? Com o objetivo da gente zerar um pouco isso e tirar isso de vez da nossa cabeça. Quando nós falamos, por exemplo, em boas práticas, cara, é muito importante que você siga algumas regras, né? Pensando na ideia, por exemplo, de uma biblioteca, é importante que você entre numa biblioteca e ela seja limpa. É importante que a biblioteca tenha todos os livros que ela falou que teria. É importante que uma biblioteca ela tenha, né, normas bem claras de quando você pode alugar e quando você pode entregar um livro. Ao mesmo tempo, nós, como clientes dessa biblioteca, nós temos que também seguir algumas regras. Como, por exemplo, nós não podemos entrar de qualquer jeito. Você pode entrar sem camisa na biblioteca. Você pode falar alto na biblioteca, porque vai atrapalhar outros usuários. E o que são isso? Né? São boas práticas, que são importantes para a boa convivência dos serviços, boa convivência dentro de uma biblioteca. E para a web não é diferente. Então, o REST é justamente essas boas práticas, né, que a gente consegue implementar dentro das nossas APIs com o objetivo de estabelecer uma web mais, primeiramente, segura e mais padronizada, beleza? Então, essas boas práticas são compostas por 6, né? Então, vamos pensar assim. Se o REST é um conjunto de boas práticas, uma aplicação pode ou não ser REST. E nesse caso, essa informação é real. Então, nem toda API para web é considerada REST ou RESTful. Porque se ela não passar por todas essas boas práticas, ela não pode ser considerada uma API REST. Beleza? Então é importante saber disso. Que REST é justamente esse conjunto de padrões. E falando um pouco mais sobre essas 6 boas práticas que eu citei aqui mais cedo, é importante a gente começar e passar e pincelar sobre cada uma delas. Então, começando pela uniformidade. A uniformidade, se você for ver o que é uma coisa uniforme, é uma coisa de uma única forma. Então, a uniformidade é um princípio que a sua aplicação precisa ter, que é de ter o mesmo padrão em todos os cenários. Como, por exemplo, se você tem um recurso que se chama livros, no plural, então todos os seus recursos da sua API também precisam estar no plural. Isso é uma coisa uniforme, ou seja, de uma única forma. A sua API retorna JSON, né, em um dos seus endpoints. Então, para a sua aplicação ser uniforme, todos os seus endpoints precisam retornar JSON. Então, uniforme significa única forma. Então, a pessoa, para a sua aplicação ser uniforme, ela precisa ter um padrão escrito em todas elas. Ela precisa ser coerente, tá? Então, o segundo ele tem um desacoplamento, ou chamado de client-server. É quando você tem um cliente separado do servidor, né? E quando, no passado, não muito distante, nós tínhamos tanto front-end quanto back-end sendo expostos pelo mesmo processo, pelo mesmo serviço. Então, quem é responsável por renderizar o front-end era o próprio back-end, através do que a gente chama de views, que até se popularizou um padrão de projeto chamado MVC por causa disso. E aqui no REST, um dos princípios é justamente ter esses sistemas desacoplados, esses sistemas separados, a fim de que eles possam ser mais flexíveis. Stateless significa sem estado. E o que isso significa? De que toda requisição que é feita para a sua API não pode depender de uma sessão. O que também era muito comum no passado. Hoje ainda existe, mas não com tanta frequência. Principalmente com a popularidade do REST, vamos dizer assim.
é uma API que guarda uma seção dentro dela, na memória dela, dizendo qual que é o usuário que está autenticado ou não. Então, um conceito de uma API stateless significa que para executar determinada ação na nossa API, ela precisa ter todas as informações do usuário. Seja, por exemplo, as informações do usuário que está autenticado através talvez de um usuário e senha, utilizando a autorização básica, ou talvez utilizando um token do tipo JWT. E o que que isso garante? De que o meu servidor não vai conseguir saber que é para mim a informação sem que eu informe que sou eu de alguma forma. Então a minha aplicação não tem um estado, ela não guarda uma seção dentro dela, então ela não consegue descobrir as coisas, é simplesmente baseada em pedido e resposta. Isso faz a minha aplicação algo stateless. Cacheable. Isso é uma boa prática para que a gente consiga, de maneira explícita, em cada uma das respostas dos nossos endpoints, dizer se aquela resposta que a gente está retornando para o cliente, que pode ser um front-end, um mobile, se aquela resposta pode ou não ser cacheada. Então, uma API que ela se encaixa no contexto de cacheable é uma API que retorna uma opção de cachear ou não as respostas pelo lado do cliente, beleza? Agora aqui, arquitetura em camadas. Isso é muito mais sobre abstração. Como vocês podem aqui ver aqui nesse bloco, eu tenho aqui esse API. E quem tá se comunicando com ela, no caso o client-side aqui, fazendo get e no JSON, não se importa e não deveria se importar com o que acontece aqui desse lado do back-end. Então, a arquitetura de camadas é uma arquitetura onde a comunicação do front-end com a API não é, ou tipo assim, não deveria ser, né, uma ponte para que ele consiga acessar esses dados aqui sem passar pela API. Ou seja, a única e exclusiva fonte de comunicação do front-end com o back-end é através da CPI, e o que tem depois disso não importa para o cliente. Isso é uma arquitetura em camadas. E a Code on Demand sendo a última e uma opcional, ou seja, se você implementar ela ou não, você não deixa de ser REST, ou RESTful nesse caso, é quando um servidor manda um script JavaScript ou algum script para o front-end executar, né? Então, ou seja, quando nós temos um código sendo executado por demanda, nós pedimos um código, esse código é retornado pelo servidor e é executado na aba do front-end, mas isso daqui é opcional e eu particularmente não vejo isso com tanta frequência, tá? Bom, finalizamos aqui, agora nós vamos para o nosso desafio, né? Num desafio, falando na prática, implementar uma API REST dizendo Spring Boot. O que que a gente vai fazer? Né? A gente vai fazer como a gente está falando de livros, de biblioteca, nós vamos fazer uma API de livros para uma biblioteca, que é justamente para a gente conseguir criar livros, e editar livros, atualizar livros e tal. E, normalmente, esse tipo de aplicação, né, que cria livros, lê livros, atualiza livros e deleta livros, é o que a gente chama de CRUD, que é um acrônimo para Create, Read, Update e Delete. Ou seja, são as 4 operações básicas que uma API pode fazer para dizer, por exemplo, que ela está passando por todos os métodos HTTP. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui é criar uma API que façam essas 4 operações. Beleza? E a gente vai utilizar Spring Boot para isso. Como que a gente vai começar a fazer isso, né? Eu começo sempre pelo Spring Initializer, que é um site que está disponível no start.spring.io, que é o nosso ponto de partida para criar uma aplicação Spring. Ele vai criar para a gente um boilerplate, um esqueleto, como você quiser chamar, de uma aplicação completa, pronta para ser utilizada com Spring Boot. Beleza? Então aqui a gente consegue definir o nome da nossa aplicação, as dependências que ela vai ter. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço, eu sempre utilizo o Gradle. Você pode utilizar Gradle utilizando a linguagem Groovy, que é a mais tradicional. Nós temos a Gradle com a linguagem Kotlin, que é uma linguagem um pouco mais moderna. Eu prefiro ir por Groovy, utilizando Java por... Só uma questão de gosto mesmo, mas eu normalmente, por exemplo, no mundo profissional não tem problema nenhum você utilizar aqui o Kotlin para isso. Você também pode utilizar Maven, caso seja da sua preferência. Eu, particularmente, gosto mais do Gradle, por isso eu vou deixar escolhido ele aqui, mas você pode ir para qualquer um. A linguagem vai ser o próprio Java, tá? A gente vai utilizar a versão 3.0.1 do Spring Boot, que é a versão mais recente. Apesar, por exemplo, de ter uma diferença aqui do 3 para o 2, né, de ter uma mudança grande envolvida, para a gente não vai fazer tanta diferença, porque nós não vamos utilizar todos os recursos da API do Spring Boot 3.0. Beleza?
Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou definir um grupo, que eu vou chamar ele de Medeiro Tech, né? E o nome do nosso artefato vai ser CRUD Spring Boot Books, né? Ou só, vamos chamar melhor, né? Books API, para a gente chamar justamente uma API que vai criar livros. Descrição eu não vou mexer, eu vou utilizar o packaging jar, que é o mais comum. E vou também utilizar aqui Java 17 para trabalhar com Spring, tá? Então aqui primeiro eu preciso adicionar algumas dependências. A dependência que eu mais utilizo são a Spring Boot DevTools, que é padrão, que é aquilo que permite a gente executar uma aplicação tanto pelo main da classe, como também pelos métodos do Gradle. Eu tenho aqui o Lombok, que é uma biblioteca muito utilitária para controle de classes, para a criação de classes, para a criação de getters e setters, coisas que pode ser um pouco morosa no Java, isso é resolvido, abstraído por essa biblioteca. E até uma coisa que você pode aprender a mais. E eu também vou colocar Spring Web. Eu não vou colocar nada relacionado ao banco de dados aqui, porque como é só um experimento que a gente vai fazer, eu não vou conectar com o banco de dados. Nós vamos fazer tudo isso em memória utilizando as listas do Java, semelhante aos arrays do JavaScript ou as listas do Python e outras estruturas de dados que possam trabalhar com enumerados e listas. Beleza? Então, terminando aqui, eu posso clicar em Generate. E como demora um pouco até eu fazer o unzip desse arquivo que eu baixei até importar, eu vou fazer isso aqui, eu te encontro daqui a pouco. Boa, acabamos de importar aqui agora o nosso projeto no IntelliJ, uma IDE disponibilizada pela JetBrains, você pode utilizar, é de graça. E por onde que a gente vai começar, né? Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso criar os nossos controllers. O que são esses controllers? Lembra que a API REST precisa de endpoints? Então, o equivalente a esses endpoints dentro do Spring são os nossos controllers, que são justamente os representantes dos endpoints dos nossos recursos. E aí, o que eu vou precisar fazer aqui? Vou criar um pacote chamado controllers aqui. Essa é a cara de uma aplicação Spring. A gente vai entrar um pouco nos módulos básicos de web, né? Mas aí depois eu vou deixar o desafio para vocês estudarem um pouco mais sobre isso, experimentarem mais da framework, que é muito poderosa, oferece, sabe, uma versão nativa, ou melhor, uma versão customizada para o Spring de qualquer tipo de API que você conseguir imaginar, tem disponível para você conseguir utilizar, é um sistema muito maduro, e eu convido você a se aprofundar mais nisso. E aí, como a gente vai fazer, por exemplo, uma API de livros, é preciso que a gente tenha um recurso de livros. E aqui nesse caso, vai ser o nosso Books Controller, porque o meu recurso é o Books e o Controller é o nome da classe que eu decidi dar, que é o que ela faz. Beleza, o que isso quer dizer? Que significa que todos os métodos que vão ser acessíveis pela internet vão ser listados aqui nessa classe, né? Então, como que a gente faz? A primeira coisa que a gente precisa fazer é anotar isso com a anotação REST Controller, para dizer para o Spring de que essa classe aqui é uma classe gerenciada, e essa classe gerenciada vai ser um do tipo controller REST, que vai receber requisições HTTP respeitando o modelo REST de dados, ou seja, ela vai trafegar e vai consumir dados no formato JSON, que é aquele formato que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a segunda coisa que eu preciso fazer, eu preciso definir um caminho para um endpoint para esse recurso, que nesse caso aqui é um valor em texto que a gente vai definir como um endpoint que a gente vai acessar numa URL. É comum que a gente sempre comece com um barra no nosso endpoint e a gente vai dar um nome para ele, que nesse caso aqui o meu vai ser books. Ou seja, eu quero que sempre que alguém acesse o endereço da minha API e digite barra books no final, ele caia para esse controller aqui e nós vamos definir alguns métodos que a gente vai conseguir responder às requisições do usuário. Então a primeira delas, por exemplo, é o nosso getMapping, né? Que é justamente um método que a gente vai usar na hora de fazer na hora que alguém fazer um get para barra books, ele vai executar o método que for anotado por essa anotação. E nesse caso aqui, eu vou anotar um método aqui dentro chamado getBooks, que nesse caso aqui vai retornar só uma string para a gente conseguir testar. E aqui eu vou retornar um hello world, que é só para a gente conseguir testar e ver como que isso vai funcionar na prática, tá? Então, só de fazer isso aqui,
já vai garantir, por exemplo, para a gente uma API com um endpoint. Ou seja, sempre que alguém acessar a nossa API e escrever /books, pelo fato de executar um método get, nós conseguimos retornar essa string hello world. E como que a gente consegue testar isso? Por ser um método get, o navegador ele consegue mostrar essas informações para a gente. Então, ao executar nossa aplicação, vou começar executando a minha aqui, a gente vai conseguir ver essa informação no nosso navegador. Beleza? Executou minha aplicação. E se vocês estão utilizando IntelliJ, vai para esse terminalzinho aqui, mostrando os logs da sua aplicação. E um deles, por exemplo, é esse aqui. Então, Catalyst Strategy on port 8080. Ou seja, a porta base para a qual toda aplicação Spring é executada no momento que você inicia o processo é a porta 8080. Ou seja, eu consigo acessar essa informação agora no nosso navegador. Então, se eu vir aqui, por exemplo, localhost 8080, ele vai mostrar para mim esse erro. Por quê? Porque ele está tentando acessar, por exemplo, como eu não coloquei nada aqui na frente do 8080, que está tentando acessar um endpoint que seja só barra. Mas como eu não tenho isso, ele deu um erro para mim aqui de not found. Nesse caso, eu tenho que dizer exatamente o endpoint específico que eu quero acessar. Nesse caso é books. Nesse momento aqui, eu consigo ver que ele retornou para mim aqui hello world. Boa, temos o nosso primeiro hello world utilizando Java e Spring Boot, mas vamos evoluir, né? Vamos continuar. Então aqui agora, voltando para o nosso controller, vamos produtizar isso daqui um pouco mais, porque eu não quero retornar uma string, eu já quero começar a retornar alguns recursos, retornar alguns livros. E aí como que funciona? Né? Lembra que eu falei para vocês que existem uns recursos, que são as entidades da nossa API, e esses recursos eles precisam ser representados dentro da sua API. No nosso caso aqui, nós temos o que a gente chama de models. Eu vou até criar um pacote aqui para isso, que a gente vai criar algumas classes no Java que vão representar literalmente um objeto aqui dentro, uma classe aqui dentro do Java, que vão ter todos os atributos que um recurso que a gente quer codificar vai ter. Nesse caso, eu vou criar uma classe chamada book, que vai ser justamente a classe que vai ter as informações do livro que a gente quer armazenar e trafegar, beleza? Então vamos lá, eu criei aqui uma classe. E aqui que vai começar a magia do Lombok, tá? A gente consegue colocar aqui algumas anotações em cima dessa classe que vão criar alguns métodos utilitários que são muito utilizados na definição de objetos e classes aqui dentro do Java, mas que vai facilitar a vida porque essas coisas vão estar sendo compiladas em runtime. Ou seja, a gente não precisa codificar elas, não precisa se preocupar com elas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma anotação chamada @data, que vai anotar a minha classe com getters e setters de cada um dos atributos que eu colocar aqui, né? Vou colocar também uma anotação de noArgsConstructor, que ele vai criar um construtor para minha classe sem nenhum argumento, né? Para a gente conseguir executar, fazer um new dessa classe sem precisar passar nada. E também vou colocar um allArgsConstructor para também criar um construtor com todos os atributos, para a gente conseguir também utilizar caso a gente tenha essas informações disponíveis. E depois disso eu vou criar aqui alguns atributos. Primeiro deles eu vou colocar aqui um ID, para isso, do tipo string, tá? Vou colocar, nem string, acho que vou colocar UUID, que ele é a classe do Java que permite com que a gente utilize o módulo de UID para gerar IDs únicos, né? Vou colocar também aqui um atributo chamado title, que vai guardar o título do livro, um atributo chamado description, que vai guardar a descrição desse livro, e um atributo que vai chamar author, que vai guardar o autor desse livro. E com isso nós temos o nosso módulo, ou seja, cada um dos métodos que vão operar um recurso book vai ter essas 4 informações, esses 4 atributos dentro do nosso JSON. Mas é melhor que a gente veja isso na prática. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai precisar mudar esse getBook aqui. Ao invés de ele retornar para a gente books, string na verdade, eu vou fazer ele retornar book, que é justamente o modelo que a gente definiu. Só que aqui agora vai dar um erro para a gente, né? Por quê? Porque a gente está tentando retornar hello world em um método que deveria retornar book. Nesse caso, a gente tem que alterar esse nosso método para ele retornar um new book. Só que nesse caso aqui, se eu fizer isso, ele não vai ter nenhuma informação. Então é aí que vem a utilidade, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem esse construtor de new books passando nenhum parâmetro, eu posso passar informações aqui dentro, né? Como se estivesse colocando um valor para cada um dos atributos do meu módulo.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar uuid.random para criar um ID aleatório. Eu vou colocar o título de Harry Potter, como se a gente tivesse cadastrado aqui um livro do Harry Potter. A descrição dele é a Pedra Filosofal, vamos pensar assim, melhor, colocar aqui no título. A Pedra Filosofal. Não, descrição não tem, porque eu tô com preguiça de escrever. E o autor é J.K. Rowling, beleza? E aí, no momento que a gente faz isso, né, nosso método parou de dar erro. E se eu voltar a executar essa aplicação aqui, se eu voltar aqui agora no Chrome e atualizar nossa página, ele vai voltar para a gente esse dado aqui, essa estrutura de dados diferente, né? Que nesse caso, esse daqui é o JSON, né? Então ele vai retornar para a gente aqui uma estrutura que começa com chaves e vai retornar um objeto muito similar à sintaxe do JavaScript. Por isso que JSON se chama JavaScript Object Notation. E aqui já mudou, já deu uma cara diferente para a nossa API. Agora vamos lá. Fazer isso aqui não é o ideal, né? Até porque quando a gente está fazendo aqui get books, eu não quero só um livro, eu quero uma lista de livros. É comum, por exemplo, que ele retorne uma lista de livros. A gente precisa refatorar o nosso código para lidar com isso. A primeira coisa que eu costumo fazer é, vou criar uma lista de livros aqui. Nesse caso, como a gente não tem um banco de dados, a gente vai simular um utilizando as listas do Java, né? Então, eu preciso criar aqui uma lista do tipo livro, ou seja, uma lista de livros, que eu vou chamar de books, que vai ser iniciada com a list vazio, beleza? E aí, ao invés de eu retornar aqui book, eu vou retornar o books e vou alterar o retorno para a list de book, ou seja, uma lista de livros ser retornada nesse método aqui. A partir de agora, se eu executar essa aplicação, ele vai retornar para mim uma lista vazia, porque não tem nenhum livro sendo trafegado. Mas isso significa que pelo menos a operação de read está sendo feita, porque eu estou lendo todos os livros que eu tenho na minha aplicação. Como eu não tenho nenhum, eu não estou retornando nenhum. Beleza? Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa manipular a nossa API, precisa criar um método para conseguir criar um livro. E se você lembra bem, o método que permite criar um recurso é o post. Então eu preciso executar aqui ou anotar um método com a anotação post mapping, ou seja, eu quero criar um método que vai receber uma requisição post dentro dela. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função que vai retornar um livro, tá? Que vai retornar justamente o livro que a gente criou, que eu vou chamar de create book, ou store book, a gente pode chamar de outros nomes. Mas só de fazer isso daqui não é o suficiente, porque para a gente conseguir criar uma informação, é preciso que essas informações sejam disponibilizadas para a gente, sejam enviadas para a gente. Então, alguns métodos HTTP, principalmente os métodos de criação ou modificação, precisa ser enviado com um corpo. E esse corpo é justamente a informação que o cliente vai enviar para a gente para fazer a criação daquele recurso. E como que a gente determina um corpo? Anotando um argumento dentro do método com o request bar. Isso vai fazer com que o tipo da variável que eu defini aqui como argumento na função vai ser justamente a representação do corpo que eu vou poder receber aqui dentro. Nesse caso aqui, eu vou criar uma classe chamada createBookRequest, tá? Que é justamente uma classe que vai representar as informações que a gente pode enviar para a criação de um livro. E aqui eu vou colocar ela com o nome de request, beleza? E aqui dentro da pasta de módulos, eu vou criar aqui também uma classe chamada createBookRequest, que vai ser também uma classe que vai anotar data, vai anotar ao ArgsConstructor no ArgsConstructor. Isso daqui vai ser um mantra para você a partir de agora, tá? Então, todas as classes que você for criar vai ter essas 3 anotações aqui. E ela vai precisar ter somente 2 parâmetros aqui dentro, tá melhor? 3. Que, se você ver aqui, eu tenho o ID, que ele vai ser gerado para mim automaticamente no momento que a gente criar um livro. E eu tenho essas 3 informações que precisam ser disponibilizadas pelo cliente que está usando a nossa API. Então, se eu simplesmente pegar esses 3 atributos aqui e colocar aqui dentro, ele já vai resolver. Tá, mas aí você deve estar se preocupando, pô, se tem esses dados aqui, né? Se tem esses dados aqui, por que eu estou criando uma outra classe com os mesmos dados?
Isso não está fazendo com que o código seja duplicado? Tá sim. Mas nesse caso aqui eu não me importo muito com isso. Por quê? Porque eu estou representando duas coisas diferentes. Uma está representando o modelo da nossa aplicação, que tem a ver com o nosso banco de dados, tem a ver com os nossos casos de uso, nossas lógicas de negócio da aplicação. E uma que tem a ver com a representação do corpo que alguém pode enviar. Então pode ser de que essas duas informações, né, o que está na classe book e o que está na classe create book request, sejam informações diferentes. E está tudo bem se elas forem, desde que seja muito bem claro para a API esse tipo de diferença, beleza? Mas é super normal ter isso e aceitável também. Então vamos lá, no momento que a gente faz isso e importa isso para o nosso método createBook, a gente consegue fazer alguma coisa com isso. E o que eu quero fazer? Eu quero criar um novo livro baseado nas informações que eu recebi. Então eu vou criar uma variável do tipo book, que eu vou nomear ela de book, e vou colocar aqui new book, passando o título que eu recebi da requisição, a descrição que eu recebi da requisição e o autor que eu recebi da requisição. E você vai perceber que está faltando o ID aqui, né? Nesse caso, o ID vai ser o uuid.random.uuid. Só de fazer isso não é o bastante, porque a gente precisa armazenar esse livro que a gente acabou de criar dentro da nossa lista de livros. Então eu vou colocar aqui bugs.add, passando o book que eu acabei de receber. E logo em seguida eu vou retornar esse livro que eu acabei de criar. Beleza? Então aqui nós temos o nosso segundo método pronto, só que a gente precisa de uma forma de testar isso. Como que a gente vai conseguir testar isso? Utilizando algum programa que vai nos auxiliar a simular essas requisições HTTP. E o programa que eu sugiro que vocês baixem, um programa que eu costumo usar, é um programa chamado Postman, que é justamente o programa que vai facilitar isso para a gente. Vai ser um client HTTP e a gente vai conseguir fazer requisições HTTP para a nossa aplicação. Beleza? Eu já tenho ele aberto aqui. Vou só mudar o nome desse cara. Em vez de ser cara API, eu vou chamar ele de Book API. Porque já tinha feito, por exemplo, uma outra tentativa de vídeo utilizando carros, mas decidi mudar. Então aqui eu coloquei Book API nesse momento. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos precisar justamente criar as nossas requisições, né? Criar as nossas simulações de requisições para a nossa API. Nesse caso, eu venho aqui em New, clico aqui em Request, vou chamar ela de Create Book, tá? E vou criar uma coleção chamada Book API. E vou colocá-la aqui dentro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma coisa que deu. Book API, tinha dado um probleminha ali, voltamos. E aqui eu tenho agora a minha requisição Create Book. Só que nesse momento eu não tenho nada aqui, né? E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar esse método. Tá vendo que tem target aqui? Eu vou mudar para post, porque a minha requisição é do tipo post. E aqui eu vou definir o endpoint que eu quero enviar uma requisição do tipo post. Então, nesse caso, é localhost 8080/books, tá? E aqui agora eu preciso definir um corpo para essa requisição. Então, eu venho aqui em body. Esse body pode ter diferentes formatos, mas o que a gente vai utilizar é o formato raw. E aqui nós podemos definir o formato do nosso corpo. Lembra que eu falei para vocês que o padrão, né, do REST Compiler no Spring é trafegar JSON? Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar JSON. E para eu conseguir enviar informações para lá, eu preciso criar um objeto que tenha os mesmos atributos que eu defini no meu modo de create request. Então, o meu corpo de JSON precisa ter título, descrição e autor. Então, se eu pegar esse JSON aqui e escrever título, Harry Potter, descrição, description, colocar Harry Potter também. E aqui eu vou colocar a pedra filosofal. E aqui, ou melhor, a gente pode fazer assim, né? Acho que fica melhor. Só pra gente ter diferença, tá? E o autor sendo a J.K. Rowling, tá? E no momento que eu faço isso, né? Eu defini um corpo. Eu tenho aqui o método post. Estou tentando fazer uma requisição post.
para esse endpoint aqui, localhost 8080/books, e o corpo dessa requisição é esse aqui. No momento que eu faço send, ele tem que retornar para mim um outro objeto do tipo JSON contendo as informações do livro que eu acabei de inserir. Vamos lá? Cliquei, ó, deu algum ruim. Por quê? Ah, aqui eu coloquei HTTPS. Não é HTTPS, é HTTP. Salvei aqui. Beleza, deu um erro aqui, ele retornou método not allowed. Provavelmente, por quê? Porque eu codei o método, né, aqui de push, porém eu não reiniciei a minha aplicação. Então vamos lá. Iniciando a aplicação aqui. E se eu executar novamente, aí beleza, funcionou. Temos aqui o nosso retorno esperado, ou seja, é o mesmo objeto que eu coloquei aqui em cima, acrescentado por um ID randômico que vai ser atribuído a esse recurso de livros aqui. Beleza. Agora, como a gente tem também ali um recurso para pegar todos os livros que foram criados, eu vou criar aqui um outro método que eu vou chamar de getBooks. Ele não vai ser um post, ele vai ser uma requisição do tipo get, porque eu quero agora ler todos os recursos que estão lá dentro. Eu vou tirar do corpo da requisição e vou dar um send. Você vai ver aqui agora que ele vai retornar para mim um array de uma posição só com esse livro. Isso significa que, se eu criar aqui um novo livro, pelo fato dessa requisição get estar retornando todos os livros que estão salvos no sistema, então essa lista aqui também tem que mudar. Então vamos lá. Eu vou mudar aqui para Percy Jackson, um livro que fez parte da minha adolescência. E eu vou mudar aqui para O Ladrão de Raios. E aqui eu não lembro o autor, cara. Vou colocar autor só porque eu realmente não tô lembrado. Porque eu não devo ter confundido com algum outro autor. Você vê que herege, né? Que heresia. Eu falar que gostei tanto desse livro e nem lembrar do nome do autor. Mas tô nem aí, é isso. Vou criar. E ele criou um novo objeto aqui para mim. Mas para dizer de que essa operação deu certo, eu vou voltar aqui nesse getBooks, vou executar novamente. E aqui eu tenho agora dois objetos, né? Então eu tenho um objeto para o nosso Harry Potter e eu tenho um objeto para o Percy Jackson. E se você perceber, eles são objetos diferentes, porque ele tem ID, title, description e autor diferentes para cada um deles. Então nesse momento, nós fizemos as operações create e read. Agora faltam duas, né? De update e de delete. Vamos começar pela delete. Então, voltando aqui para o código, para a gente criar uma requisição de tipo delete, para a gente deletar algum dado, a gente tem que colocar aqui, anotar um outro método que a gente chama de delete map. Que nesse caso aqui, eu vou, em vez de retornar um book, um livro, né, que foi deletado, não faz sentido fazer isso. Então, eu vou retornar aqui uma classe do tipo responseEnt, que é a classe de resposta do Spring, que vai retornar um responseEnt do tipo object, ou seja, ele pode retornar qualquer coisa aqui dentro, desde que seja uma resposta válida do Spring. Só que, normalmente, quando você quer deletar o recurso, você não quer deletar todos os recursos de uma vez. Isso é possível de fazer, mas quando a gente fala, por exemplo, da operação include, você quer deletar um por vez. Então a gente precisa ter alguma forma de deletar um livro só. Porque quando executar o delete, imagina que eu não quero deletar os dois livros. Eu quero só deletar o Percy Jackson, porque eu escrevi o autor errado. Eu descobri qual que era o autor certo. Então eu preciso apagar essa informação, inserir novamente. E no momento que eu faço isso, eu preciso apagar só esse dado. Como que eu faço? Normalmente nós utilizamos o que a gente chama de patch variable, que são caminhos, né? São rotas alternativas que nós colocamos na nossa API que vão carregar um valor dinâmico, ou seja, um valor que vai ser atribuído de maneira dinâmica para o nosso servidor. Então, nesse caso aqui, como que vai funcionar? Eu posso definir outras coisas, né? outros valores para esse delete mapping, ou seja, aqui no request mapping eu tenho o endpoint /books, mas eu posso atribuir um outro endpoint que vai continuar esse /books para o delete mapping. E como que eu faço isso? Se eu colocar, por exemplo, aqui /bc, para que eu consiga acessar esse método aqui, delete mapping /abc, eu preciso, lá no post, voltar aqui,
E deixa eu renomear ele aqui, por exemplo, para delete book. E executar, mudar o parâmetro dele aqui, o método dele para delete. E ao invés de colocar só books, pelo fato de eu ter incluído aqui no delete map uma string que continua /bc, a única forma de eu executar esse método é eu colocando essa mesma string /bc como continuação do request map que nós demos para o books controller. Então, no momento que eu executar essa execução aqui, ele vai justamente executar esse método. Mas a palavra ABC aqui, esses termos ABC, não é útil para a gente nesse momento, porque ele não significa nada, né, aqui desses dados de livros, né? Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero conseguir deletar um livro específico. E a informação mais confiável que nós temos de um livro, que torna ele único, que torna ele, vamos dizer assim, diferente dos demais, é esse ID que nós definimos aqui. Então eu quero ser capaz de executar esse método delete para esse endpoint aqui, só que ao invés de passando o ABC, eu passo o ID do livro que eu quero deletar. E aí como que eu faço isso? Porque eu não posso simplesmente vir aqui e colocar esse valor no delete map, porque em uma requisição vai ser um ID, mas no momento que eu quiser deletar um outro livro, caso eu queira deletar o Harry Potter, vai ser um outro ID. E não faz muito sentido nós criarmos uma rota para cada um dos livros. Então a gente precisa ter uma forma de armazenar esses valores de maneira dinâmica. Como que eu faço isso? Criando variáveis de caminho, variáveis path ou path variables. Nesse caso aqui, se eu colocar, por exemplo, duas chaves depois de um caminho e colocar um nome aqui dentro, o valor que for atribuído nesse caminho aqui vai ser armazenado nesse identificador aqui, nessa variável chamada token, que a gente pode recuperar no momento que a gente for executar esse método. Nesse caso aqui eu vou colocar delete book no nosso método. E como que eu recebo a informação que está aqui? Não vou nem chamar de token, vou chamar de ID, anotando uma variável do tipo path variable. Se eu criar uma variável aqui, colocar um parâmetro nessa função que tenha o mesmo nome que está escrito aqui nesse barra ID que eu defini na anotação do método, o valor que foi colocado aqui na URL vai ser armazenado nessa variável e eu posso fazer alguma coisa com isso. Vamos testar? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um system.out.println mostrando o ID que eu acabei de receber. E aqui eu vou dar um response.nocontent.build só para a gente ver, né? Ou seja, eu vou executar a função, mas eu não vou fazer nada com ela, porque eu não sei ainda como isso vai funcionar. Vou reiniciar a aplicação e eu quero fazer o seguinte: no momento que eu executar esse endpoint aqui, eu quero ver esse valor aqui no nosso terminal. Beleza? Então vou clicar em Send, retornou para a gente no Content. E aqui embaixo, ó, ele mostrou um console justamente da informação que a gente enviou na nossa URL. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, a ABCD e dar um Send, ele vai mostrar para a gente ABCD. Ou seja, esse valor aqui foi alterado de maneira dinâmica e a gente pode agora fazer alguma coisa com isso. O que a gente precisa fazer? Aqui na nossa lista de livros vai ter todos os livros que nós temos criados. Como eu quero deletar somente um, eu vou deletar o livro que tem o ID igual ao ID que eu enviei na requisição. Então eu posso simplesmente vir aqui, ó, num caso, eu estou bem viciado com um outro projeto que a gente acabou criando. Em vez de colocar aqui caso, eu vou colocar books.removeIf, ou seja, ele vai remover se passar por um determinado predicado. Vou criar uma função lambda que vai receber um atributo chamado book. E esse função lambda tem a responsabilidade de testar se o ID que eu recebi é igual ao ID do livro que está aqui, porque ele vai iterar cada um dos itens desse livro e vai bater essa função. Então aqui eu vou colocar book.getId.equals ID. Nesse caso,
Inclusive, acho que a gente não vai precisar. A gente pode fazer isso aqui, ó. Igual ID. Não, ele vai, nesse caso... Ah, o que que ele deu aqui? O problema é porque ele mostrou aqui um erro pra gente, dizendo de que eles têm tipos diferentes. E é real, porque o get ID é um UID e o que eu recebi aqui é um string. Então, só para fim de ficar a mesma coisa, eu vou receber o UID aqui dentro desse método, que inclusive já vai até fazer uma validação de se a gente mandar uma informação que não seja uma variável do tipo UUID, ele já vai dar um erro para a gente e vai validar isso para a gente. E no momento que a gente executar esse método, ele vai ter um seguinte resultado. Ele vai retornar um booleano true para quando ele conseguiu deletar e vai retornar um booleano falso para quando ele não conseguiu. Então, eu vou guardar isso dentro de uma variável chamada wasDeleted, né? E eu vou fazer um if aqui, ou seja, se ele foi deletado, significa que ele pode retornar no content, porque eu não quero retornar nada quando deletou. Eu simplesmente vou retornar no content para dizer, ó, beleza, deu certo essa operação, não retornará para isso. Mas se ele não for deletado, significa que ele não conseguiu encontrar nenhum livro com aquele ID. Então, em vez de retornar no content, vou retornar not found. E vou dar um build aqui também, que ele vai retornar 404 para o usuário. Beleza? Vou reiniciar minha aplicação e vamos ver como isso vai funcionar agora lá no Postman, tá? Se eu executar isso aqui, vocês vão ver que ele vai retornar not found para mim. Por quê? Se eu voltar aqui no getBooks e executar a aplicação, ele vai estar vazio. Porque lembra que a gente está fazendo isso nas listas do Java? Essas listas do Java elas são elas são armazenadas em memória. Então, por quanto a aplicação estiver executando, essas listas não vão ser modificadas, né? Elas vão perdurar lá. Mas como a gente está reiniciando a aplicação a fim de fazer efeito das nossas mudanças, a gente está perdendo todos os livros que nós tínhamos criados na execução anterior. Então, a gente vai precisar recriar esses livros, né? Então, eu vou colocar aqui Percy Jackson, Ladrão de Raios. E vou dar uns Ctrl Z aqui e vou criar também o nosso Harry Potter. Se eu voltar aqui em Get Books, ele vai ter aqui a nossa lista de livros. E eu quero apagar o livro do Percy Jackson. Não quero mais isso, eu preciso fazer a alteração dos dados, ou talvez ele não está sendo mais vendido pela biblioteca. Então, simplesmente aqui, eu vou vir nessa requisição do Elite Book, vou trocar esse ID pelo ID do livro que está atualmente, e vou executar o método send. Vamos lá, vamos clicar no botão send. Ele retornou para a gente aqui 204 no content. Se eu vir aqui agora no getBooks, ele tem que retornar para mim um array com uma posição só, sem o Percy Jackson. Vamos ver? Olha, deu bom, hein? Deu certo. Agora, para finalizar, fizemos aqui então o read, o create e o delete. Falta agora o update. Então, antes aqui do delete, eu vou colocar aqui put mapping. E aqui vai ter o mesmo pressuposto, né? Vai partir da mesma direção que o delete. Por quê? Eu não quero atualizar todos os meus recursos. Eu quero ser capaz de atualizar um recurso só. E é isso que o put faz, né? Ele sempre é acompanhado por um path para a gente atualizar um único recurso. Eu vou até copiar aqui o mesmo método, tá? Só que ao invés de ser o delete book, eu vou chamar de update book, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que, tá vendo que ele está executando esse remove if? Ao invés de eu executar esse remove if, eu vou criar uma variável chamada existing book, tá? Que é onde eu vou fazer um filtro. Ao invés de fazer um remove if, eu vou fazer um ponto string, ponto filter. Por quê? Eu quero encontrar um livro que tenha exatamente o mesmo ID que eu enviei, porque eu vou atualizar as informações dele, né? E aí, eu vou transformar esse cara em uma classe do tipo optional, né, que é um genérico que pode receber aqui um tipo book, que é uma classe utilitária do Java para dizer se um valor existe ou não, dado uma string. Né? Eu posso executar aqui, inclusive, o find first. O que eu quero aqui nesse método? Né? Books.string.filter.find first. Eu quero filtrar, né, todos os meus livros que tenham um ID
igual ao que eu recebi na requisição, mas que eu ache somente o primeiro dado. Ou seja, se tiver, apesar da gente não querer que isso aconteça, mas se tiver 2 livros com o mesmo ID, ele vai achar somente o primeiro, tá? E aqui ele vai retornar para mim um optional, e esse optional a gente tem alguns métodos para dizer se ele existe ou não. Então eu posso fazer um if aqui. Se o livro existente está vazio, ou seja, se não tem livro, né, nesse optional aqui, eu quero retornar um response.notfound.build. Ou seja, eu quero retornar um notfound para o usuário que está utilizando, como se estivesse indo para ele. Esse livro não existe, tá? Como ele existe, eu posso fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova variável chamada book2update, que vai ser o existingBook.get. Ou seja, eu garanti que ele não existe, no momento que eu executo esse método get, ele vai retornar o valor do livro que eu encontrei. E aí, nesse caso, eu vou atualizar as informações desse livro baseado no corpo de requisição. Só que, se você conseguir perceber, eu não tenho nenhum corpo. Então, eu preciso também criar uma classe para o corpo desse update. Então, aqui dentro de models, eu vou criar uma nova classe chamada update por request, que vai ter as mesmas informações do create book request. Então, vou até copiar isso aqui, tá? E também vou copiar as 3 anotações do Lombok. E vou receber um request body para esse corpo aqui da requisição com o nome de request. E aqui agora eu simplesmente preciso atualizar a classe. Nesse caso, eu vou colocar aqui book2update.set author é igual a request.getAuthor. Ou seja, estou atualizando o livro que está atualmente na nossa lista com as informações que eu recebi lá do Postman. Né? Então, eu vou fazer a mesma coisa para a descrição. Eu vou fazer a mesma coisa para o autor. Melhor aqui não, setTitle, request.getTitle, título, né? E depois disso, eu vou retornar o livro que eu acabei de atualizar. Nesse caso aqui, eu vou ter que fazer só uma coisa diferente. Como a gente está trabalhando agora com responsiente, eu preciso fazer a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui responsiente.ok, passando justamente o livro que eu acabei de atualizar, para dizer de que a nossa transação foi bem sucedida. Então, nesse caso, eu vou retornar 404 quando não existir, e vou retornar 200 quando existir, retornando justamente o corpo do livro atualizado. Beleza, vou reiniciar a aplicação e agora a gente consegue ser capaz de criar a nossa última operação aqui dentro. Vamos lá? Então, eu vou copiar aqui esse delete book, vou mudar o nome dele para update book, vou mudar o método dele para put e vou colocar um corpo do tipo JSON para a gente conseguir alterar. Nesse caso, eu quero alterar. Como a gente está falando de put, a gente sempre precisa passar todas as informações. Né? Então, eu vou simplesmente criar um livro aqui só para a gente conseguir atualizar. Vou pegar esse ID aqui do livro que a gente acabou de criar. Vou colocar ele na nossa requisição de put. E vou atualizar. Ao invés de ser Harry Potter, na verdade o título vai continuar sendo Harry Potter, mas a descrição vai mudar, porque a gente mudou o título do livro. Que nesse caso não vai ser mais Pedra Filosofal, e sim vai ser Prisioneiro de Azkaban. E o autor, como não mudou, mas a gente precisa sim ainda mudar, vai ser J.K. Rowling. Se eu executar agora, ele retornou o objeto modificado para a gente, e se a gente vier aqui agora, no getBooks, você vê que antes da gente executar o método, ele está com um objeto antigo, mas no momento que eu executo o send, ele mudou a descrição para Prisioneiro de Azkaban. Se eu tentar atualizar um livro que não existe, ele vai retornar para a gente bad request. Por que ele retornou bad request aqui? Porque ele não conseguiu converter esse ABC em o ID que a gente tinha colocado aqui. Mas, se eu simplesmente pegar esse ID que está nesse delete book aqui e colocar aqui como se fosse um outro UID que é válido, mas que não existe na nossa coleção, e dar um send,
ele vai retornar para a gente aqui 404 not found. Ou seja, ele não conseguiu encontrar o recurso que a gente está procurando. Beleza? Para finalizar, né, a gente pode fazer também, ó, do mesmo jeito que a gente tem um update book, delete book, a gente pode procurar um livro, né? Procurar um livro por ID. E eu quero fazer isso também, né? Então, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, né, da Harry Potter, eu quero ser capaz, por exemplo, de vir aqui, executar o get, passando um ID e retornar a informação do livro que eu estou procurando. Para isso é muito fácil. Eu vou até copiar aqui, ó, esse put mapping aqui, vou colocar embaixo desse get mapping. Ao invés de colocar put, eu vou colocar get. E eu vou tirar o corpo porque não tem corpo nesse tipo de requisição. E eu vou colocar get book by ID, o nome do nosso método, que é uma pesquisa de um livro por ID. E aí, a gente vai executar uma função do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, pro update book, pro delete book, a gente vai pegar esse existing book aqui, né? Vai colocar ele aqui e aí a gente vai fazer o mesmo if. Vai copiar ele de um método para o outro e vai fazer o mesmo if. Se o existing book não existe ou está vazio, né? Nesse caso aqui é mais claro, eu vou dar um response, eu vou retornar um response .notfound.build. Se ele existe, eu vou retornar response.ok, passando existingBook.get. Nesse caso, eu posso iniciar a aplicação agora e para finalizar o nosso projeto, eu vou clicar aqui em Create Book para a gente criar um livro. Venho aqui em Get Books, eu vou ter uma lista de livros, mas ó, eu vou criar vários livros aqui com o mesmo título, só para vocês verem como que é. Se eu vier aqui em Get Books agora, eu vou ter uma lista com vários livros. Se eu quiser ver um livro de maneira unitária, eu posso colocar ele na frente dos livros, filtrando o livro por ID. Nesse caso, a gente tem então aqui todas as operações. Inclusive eu posso copiar esse getBooks aqui e nomear ele para getBooks by ID e tá tudo certo agora, né? Vou só tirar esse ID aqui do getBooks, deixar com que esse ID fique só nessa requisição getBooks by ID e o nosso projeto está finalizado. Ufa, foi uma trajetória e tanto, eu espero que você tenha gostado. Esse código aqui ele vai estar disponível para você conseguir visualizar, para você conseguir criticar e testar depois no GitHub. Eu vou deixar o link na descrição para que você possa acessar. Mas terminamos a nossa jornada aqui agora. Eu falei para vocês que não ia ser um vídeo muito curto, mas eu espero que você tenha conseguido aproveitar tanto quanto eu consegui aproveitar. Lógico de que assim, eu percebo de que a minha aula não vai ser a da mais perfeita. Eu costumo passar muito rápido por algumas coisas, mas aqui eu quero pedir a paciência de vocês, porque essa é a primeira vez que eu dou aula para o YouTube e eu tô aprendendo e quero aprender com vocês nesse caminho. Por isso eu quero te convidar a participar da nossa comunidade no Discord, que também vai estar na descrição para você acessar. Entra lá, se interage comigo, costumo responder todo mundo, né, a respeito de dúvidas sobre tecnologia, dúvidas sobre programação, dicas para carreira, né, no que eu conseguir ser útil para você, eu vou estar disponível para te ajudar. E é isso, cara. Deixa o seu like se você gostou, deixa o seu dislike se você não gostou. Deixe comentários de uma crítica construtiva, da parte que você mais gostou, se isso ajudou você, se não ajudou. Conta tudo para mim que eu tô ansioso para ver o que vocês vão falar. Tamo junto, pessoal, e até a próxima. Valeu!